Pessoal, o Rodrigo Garro vai desfalcar o Corinthians nesse começo de temporada e não pela questão pessoal que ele acabou se envolvendo naquele acidente lá na Argentina, no finalzinho das férias, no dia do seu aniversário, pelo qual ele está sendo investigado não, pelo qual ele foi indiciado e está respondendo a esse processo. Não tem nada a ver com isso. Mas, por que eu falo conveniente? Porque não tem nada de pejorativo nisso, tá? É uma lesão. É uma lesão, realmente não vou aqui duvidar da medicina. A nota do Corinthians fala em dores que o jogador já vinha sentindo no final da temporada passada, inclusive passando por algumas infiltrações. A nota diz o seguinte, que esses sintomas no joelho vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, ou seja, muito tempo, né? Quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 24 foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. Aí a coisa se manteve. Só que aí agora eles resolveram tratar. O jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube. Em casos graves, esse tipo de lesão demanda tratamento cirúrgico, mas no caso do Garro não vai ser preciso. Então, um tratamento mais conservador, como eles chamam, para que ele possa estar a pleno e pegar a sequência de uma temporada que promete ser muito intensa, mas ali na frente, não agora. Então, se tem um momento para preservar o jogador, é esse. E se tem um momento para preservar o Garro dos holofotes, é justamente esse. Então, qual é a minha leitura? É que se une o útil ao agradável. Já tem ocorrido uma preservação do Rodrigo Garro nas postagens do próprio Corinthians, da Corinthians TV, das divulgações das fotos aí, da assessoria de imprensa. E também é uma espécie de dar uma preservada no jogador, um cuidado com a cabeça, para que ele esteja focado em resolver esse problema pessoal, esse drama ali que ele está vivendo, porque não tem como não se afetar com tudo isso. E depois, quando a poeira baixar, né, quando ele resolver essa situação, por tudo que a gente está acompanhando, acho que ele tem uma possibilidade muito forte de uma defesa considerável aí com relação a tudo que vem sendo apontado ao motociclista que acabou falecendo no acidente. Então o Garro acho que vai conseguir ter uma vida tranquila aí daqui a pouco. E nesse momento, enquanto, né, a situação está complicada, ele já trata dessa lesão, desse desconforto, dessas dores no joelho. Isso implica em algumas outras situações. O Corinthians não começará na estreia do Campeonato Paulista, e acho que é por algumas semanas, com o time titular que terminou a temporada 24, inclusive com o Breno Bidon, que já falamos aqui, está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano. Então, o Ramon Dias vai poder testar outros jogadores, entre eles, Igor Coronado. Se fala aí na negociação com o Luciano Acosta, né, que poderia ser esse jogador, um substituto para o Garro, mas calma, né, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então, nesse momento, o substituto do Rodrigo Garro será o Igor Coronado. E, cara, eu tava revendo alguns gols bonitos que o Corinthians marcou, essas compilações de internet aí, os golaços do Corinthians em 2024. E aí tem lá belos gols, tem o Romero mesmo, o primeiro gol que ele faz contra o Guarani, um voleio, tem o Memphis Depay de bicicleta contra o Grêmio, tem vários, o Rodrigo Garro cansou de fazer golaço, mas o Coronado, eu vou dizer pra vocês assim, que ele não fez gol feio não, cara. O Coronado não fez nenhum gol feio dos gols que ele marcou. E alguns gols importantes, assim, jogos de Sul-Americana, jogos de Brasileiro. Cara, ele não fez gol feio. O Coronado joga demais, gente, demais. E ele acabou não tendo tanta sequência e às vezes entrava na reta final dos jogos, porque o Garro, cara, o Garro foi o craque, assim, né, junto do Memphis, do Yuri Alberto, o cara foi um dos caras do time e ele jogou uma enormidade. Por isso, ele acabou sendo destaque, jogando tudo. E vejam, né, quando a gente vê a questão do desconforto, quando o Corinthians estava em 3 competições, era visível que o Garro muitas vezes sentia, tanto que o Coronado acabava jogando nas Copas, né, para o Garro jogar no Brasileiro, onde o Corinthians precisava sair daquela situação difícil e tudo mais. Quando a situação normalizou e aí o Corinthians começou a jogar mais espaçado, o Garro fisicamente sobrou. Então, acho que também tem esse impacto aí. E o Coronado, cara, não recebeu tantas oportunidades exatamente por conta da ascensão do Garro. Nesse momento, eu acho que vai ser importante a gente poder ver ele já contra o Bragantino na quinta-feira, dia 16. Depois tem o Velo Clube. Então, esses primeiros jogos aí, se você der uma sequência para o Coronado, a gente vai ter uma ideia aí do que a gente pode esperar também do Camisa 77 para a temporada de 2024.
O Pedro Raul, mais uma vez, né, chegou a dizer que não quer ir embora, quer dar a volta por cima. E tem uma informação de bastidores que, obviamente, não é nenhuma novidade, né? O Yuri Alberto dificilmente não vai ser negociado na janela do meio do ano. É um sonho dele, os empresários estão trabalhando para isso e acho que o Pedro Raul está esperando essa brecha. Agora, ele vai precisar, primeiro, ter oportunidades e, ao ter oportunidade, tomara que o Paulista sirva para isso, até para a gente ver o que esperar do Pedro Raul, já que houve um investimento, né, no seu nome, mas ele vai ter que corresponder, né? Esse é o primeiro ponto. A gente tem outras situações para falar nesse vídeo, como, por exemplo, o afastamento de um diretor. Informação de Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Marcelo Mariano, vice-administrativo do Corinthians, será retirado da diretoria pelo presidente Augusto Melo, será afastado por conta das divergências envolvendo o contrato. Agora, o dono da VideBet, no último depoimento, disse que não teve intermediário e o Marcelo Mariano foi um dos caras que participou de tudo isso. Enfim, por tantas divergências, digamos assim, depois de um ano praticamente, né, que tudo aconteceu, o diretor agora será retirado, pelo menos é a informação do Ramirinho lá da Rádio Bandeirantes. E para fechar, quero te dizer por que eu comecei o vídeo dizendo que o Corinthians buscava a 10ª seguida. Meio óbvio, né? Terminou o ano com 9 vitórias consecutivas e, ao vencer o Bragantino, o Corinthians terá 10 vitórias, né? Com um intervalo aí da pré-temporada e da mudança de ano. Mas o que eu estou percebendo? Pelos treinamentos, pelas informações que chegam das atividades nesse começo de ano, o Corinthians não vai baixar a guarda nesse começo de ano por ser início de temporada. É claro que tem outros compromissos mais importantes ali na frente, como a própria pré-Libertadores, né, no final de fevereiro. Então daqui um mês e pouquinho aí já tem esse compromisso importante, jogos eliminatórios, passando por essa fase tem outra fase antes da fase de grupos, depois 29 de março já começa o Brasileiro. Mas o que eu quero dizer? Apesar desses desfalques que eu falei, né, do Bidon, o próprio Rodrigo Garro, o Corinthians vai começar o Paulista com tudo. A gente está vendo no Carioca aí, por exemplo, né, o Vasco colocou reservas, moleques, né, o Botafogo também nem definiu o técnico ainda, tá com calma, porque, né, o começo do estadual, muitas vezes, né, os outros clubes, por exemplo, estão lá na pré-temporada nos Estados Unidos, caso do Cruzeiro, do São Paulo. Esqueçam, o Corinthians vai começar com o pé fundo no acelerador, lá embaixo, para já arrancar bem. E mesmo com esses desfalques, o grupo que o Corinthians montou, e muita gente está assustada, né, porque não está contratando e tudo mais, o grupo está formado, gente. Tem uma ou outra questão pontual aí para resolver, mas o grupo do Corinthians está formado e terminou muito bem o ano. E a gente vai ter essa resposta. Claro que o Paulista numa exigência menor, mas assim, Bragantino é time de Série A. Terminou o ano mal, enfim, né? Mas assim, o time de Série A que tem investimento, tá contratando também. E daqui a pouco, cara, começam os clássicos aí e o Corinthians quer performar no Paulista e tem o Paulista como primeiro objetivo. Ou seja, o Corinthians vai em busca desse título e, nesse momento, ouso dizer que é o favorito. É o favorito pela maneira como terminou 24. Eu sei que o Palmeiras sempre vem bem, contratou o Paulinho, o Facundo Torres, está atrás do Andreas Pereira, o Palmeiras do Abel Ferreira é sempre muito forte, mas o Corinthians termina 24 e começa 25, na minha opinião, como favorito a ganhar o estadual. E vai começar com esse pensamento e com a postura dentro de campo desde a primeira rodada. Chega mais! Comenta aqui o que vocês estão achando disso tudo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Fala, torcedor do Corinthians. A coisa tá pegando fogo nos bastidores e no campo. A cada dia, novas informações movimentam o timão e a gente traz tudo aqui, em primeira mão, pra você. Então já sabe, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque assim você não perde nadinha do que acontece com o nosso Corinthians. Preparado? Vamos nessa! No elenco, Pedro Raul está tentando consolidar seu espaço, mostrando serviço nos treinos e já ganhando a confiança da comissão técnica. Enquanto isso, Yuri Alberto pode estar de saída no meio do ano. Fontes indicam que o atacante atraiu o interesse de grandes clubes do exterior, e uma possível negociação poderia ser a oportunidade de ouro para os cofres do clube. Mas será que Pedro Raul conseguirá assumir o protagonismo caso Yuri deixe o timão? É um cenário para ficar de olho e que pode mexer com as próximas semanas. Nos bastidores, uma reviravolta política. O vice-presidente Marcelo Mariano será afastado devido a divergências contratuais, o que tem gerado burburinho nos corredores do Parque São Jorge. A situação deixa claro que a gestão está priorizando uma linha dura em questões administrativas, mas será que essa decisão trará estabilidade ou criará novas tensões?
É mais um capítulo de uma novela que promete agitar os bastidores do clube. Dentro das quatro linhas, o Timão segue embalado. O Corinthians busca a 10ª vitória consecutiva, um feito que comprova a força do elenco e a solidez do trabalho do técnico. Com um final de 2024 arrasador, o time chega como favorito ao Campeonato Paulista, mostrando consistência e fome de títulos. A torcida está com expectativa lá em cima, e não é para menos. A combinação de talento e raça promete grandes emoções nesse início de temporada. Agora, uma notícia de mercado que está dando o que falar. O Fulham segue firme como principal favorito para contratar Igor Jesus, jovem atacante do Botafogo que vem chamando a atenção na Europa. Para contratar Igor Jesus, jovem atacante do Botafogo que vem chamando a atenção na Europa. Para concretizar o negócio, o clube inglês está disposto a incluir Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, como parte da negociação. Essa estratégia não apenas reduz o custo financeiro da transação, como também oferece ao Botafogo um jogador promissor que já conhece bem o futebol brasileiro. Porém, é aí que o enredo fica ainda mais interessante, e o Corinthians entra nessa história. Rodrigo Muniz, que teve passagens marcantes no Brasil antes de se aventurar no futebol europeu, desponta como uma peça desejada por vários clubes. E a diretoria corintiana, sempre atenta ao mercado, está acompanhando de perto o desenrolar dessa situação. O nome do atacante é visto internamente como uma excelente oportunidade para reforçar o elenco do Timão, principalmente diante das incertezas sobre o futuro de Yuri Alberto. Com características de velocidade, potência física e boa finalização, Muniz encaixaria como uma luva no estilo de jogo que o técnico busca implementar. No entanto, não vai ser fácil para o Corinthians atravessar o negócio. Além do Fulham, que lidera a corrida por Igor Jesus, outros clubes ingleses, como Ipswich Town, também demonstraram interesse no jogador do Botafogo e podem influenciar diretamente a negociação de Muniz. Para complicar ainda mais, o valor de mercado de Igor Jesus, estimado em cerca de 30 milhões de libras esterlinas, 228 milhões de reais, evidencia a magnitude do acordo, atraindo os olhos de gigantes europeus como Arsenal, Chelsea e Newcastle. Ainda que Muniz seja uma parte negociável desse pacote, sua ida ao Corinthians dependeria de uma movimentação ousada da diretoria alvinegra. Os bastidores estão fervendo, e a torcida fica na expectativa. Será que o Corinthians, que já demonstrou saber agir estrategicamente em negociações, conseguirá se posicionar nessa disputa? O fator financeiro é um obstáculo evidente, mas a tradição do clube e a possibilidade de Muniz voltar a ser protagonista no futebol brasileiro podem pesar a favor do Timão. Além disso, a vontade do jogador será determinante. Se Rodrigo Muniz enxergar no Corinthians uma plataforma ideal para retomar sua trajetória em alto nível, isso pode ser um trunfo importante. Enquanto isso, a diretoria corintiana mantém discrição, mas não tira os olhos do mercado. Reforçar o ataque com um jogador jovem, promissor e já adaptado ao estilo de jogo sul-americano seria um grande acerto, ainda mais em um ano em que o Corinthians inicia o Paulista como um dos favoritos ao título e vislumbra competições maiores no calendário. Com a novela ainda longe de um desfecho, a expectativa só aumenta, e o torcedor alvinegro vive mais um daqueles momentos de ansiedade que só o mercado da bola proporciona. A concorrência, no entanto, é forte. Além do Fulham, o Ipswich também está de olho em Igor Jesus, jogador que já atraiu a atenção de gigantes como Arsenal, Chelsea, Newcastle, Everton e Brentford. O atacante tem um valor de mercado estimado em impressionantes 30 milhões de libras esterlinas, o que equivale a cerca de 228 milhões de reais. Um investimento desse porte não é para qualquer um, mas pode moldar o futuro de quem o contratar. Enquanto isso, a torcida corintiana espera por um desfecho que beneficie o Timão. Com tantos movimentos no elenco e nos bastidores, o Corinthians começa o ano como uma potência dentro e fora de campo. A busca pelo título paulista e os possíveis reforços mostram um clube ambicioso, mas consciente dos desafios que virão. Agora, só nos resta esperar para ver como essas histórias se desenrolam e torcer para que o Timão continue na trilha das vitórias e das conquistas. E aí, fiel torcida, tá ansioso pelo que vem por aí? Então não perde tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique ligado em tudo o que acontece com o Corinthians. Aqui, a informação chega sempre em primeira mão. Vai, Corinthians!